Santos faz treino aberto para a torcida e Marcelo Fernandes já tem o time pronto para enfrentar o Vasco na Vila Belmiro na provavelmente maior decisão do Santos em 2023, pensando em 2024. Bora pro pré-jogo. Treina, torcedor! Eu sou o Luiz Oshiro, esse é o canal Santista no Oriente. Faz tempo que eu não gravo um vídeo aqui, né? Eu tava fazendo só live, mas foi uma semana especial, semana sem jogos. Trouxe alguns candidatos aí à presidência do Santos. O último seria o Agostinho, não deu para fazer com ele teve um imprevisto, mas a gente já tá remarcando para poder trazer ele aqui pro canal. Teve a live com a Carol Bernardi, teve a live também com o Rodrigo de Freitas. A próxima é com o Kim Ribeiro, do Kim Ribeiro Esportes, no próximo sábado, às 8 da noite. Então, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar o canal com mais pessoas, para que as pessoas também possam acompanhar não só as lives, mas os vídeos que eu trago para vocês aqui, tá? E hoje vamos fazer o pré-jogo de Santos e Vasco na Vila Belmiro. Vamos começar falando aqui do Vasco rapidinho, porque depois eu engreno o Santos e a gente fala muito mais do Santos também aí ao longo do vídeo, beleza? O Santos vai enfrentar o Vasco que vem de vitórias consecutivas, né? Venceu o Fluminense no Clássico, fez 4 gols contra o Fluminense do Fernando Diniz, fez 5 gols contra o Curitiba, lá no Paraná. Depois venceu também o América Mineiro, com aquele gol no finalzinho do Vasco, que deu a vitória e os 3 pontos, e fez com que o Vasco saísse da zona de rebaixamento e passasse o Santos na tabela. O Santos agora precisa urgentemente vencer esse jogo, vencer o Vasco para poder retomar aí a sua sequência fora da zona de rebaixamento, principalmente porque o próximo adversário é o Palmeiras. E a gente sabe que ultimamente o Santos não tem conseguido bons resultados contra o Palmeiras, então é importantíssima a vitória contra esse Vasco que tem desfalque. Não terá, aqui como eu estou colocando para vocês, o Rossi. Rossi que é um cara que joga muito mais pela direita, né? Então automaticamente o Gabriel Peck deve entrar no lugar do Rossi, que não vai jogar. Teve uma lesão na coxa, né? Uma lesão na lesão posterior da coxa direita, tá? Então o Rossi não deve jogar, não foi nem relacionado, né? Já tem a lista de relacionados e o Rossi não joga. O substituto imediato seria o Gabriel Peck. A gente tem a escalação aqui com Léo Jardim, Puma Rodrigues pela lateral direita, Gary Medel e Léo zagueiros, Piton pela esquerda, Zé Gabriel, Praxedes, Paier. Eu vou continuar, vou tirar essa vírgula aqui, tá? Porque para mim são 5 no meio. Zé Gabriel, Praxedes, Paier, Paulinho, Gabriel Peck e Veguete. Por que eu fiz essa mudança na entonação? Eu vou explicar para vocês na escalação já, tá? Que para mim é bem diferente do que as pessoas normalmente falam, tá? Vamos falar do Santos. Santos que treinou na Vila Belmiro com portões abertos para a torcida. A torcida fez a parte dela, encheu as arquibancadas, fez festa com bandeira, sinalizador, fogos, gritou pelos jogadores do Santos em cada lance que saía um gol no treino, uma jogada, algum drible. O Santos ali, a torcida incentivou bastante, né? Deu aquele clima mais de jogo, né? Um incentivo a mais e qualquer coisa que venha para agregar ao Santos, para que o Santos tenha mais combustível para vencer o Vasco, qualquer atitude é bem-vinda hoje para que o Santos possa sair dessa maré ruim que esteve há tempos atrás. Agora com o Marcelo Fernandes parece que o negócio está engrenando e parece que o Santos finalmente tem a chance aí de sair da zona de rebaixamento e mudar um pouco a energia aí nos bastidores da Vila Belmiro. O Santos realizou um treino aberto durante a manhã no estádio da Vila Belmiro, estádio da partida, né? Contou com a torcida santista para apoiar o time. E aí, ó, a festa bonita com bandeirões com hastes, né? Bastante bandeira, teve muitos fogos, sinalizadores acesos, bastante festa, né? E de forma gratuita. Então fez com que muita gente que não tem oportunidade de entrar na Vila porque ou não tem condição de pagar o ingresso ou porque não é sócio e dificilmente consegue ingresso, então teve muita gente que teve oportunidade de estar na Vila e normalmente não está, né? O Santos está em 18º lugar com 24 pontos, então o Santos precisa de uma vitória simples tira o Santos da zona de rebaixamento. Uma vitória faz com que o Santos passe o Vasco e o Bahia que já perdeu para o Flamengo por 1-0, então o Santos no mínimo passa esses dois, mesmo que o Goiás consiga pontuar na rodada, o Santos passa pelo menos Bahia e Vasco. O treino foi leve, foi um treino muito mais para
fazer com que a torcida visse, né, alguns trabalhos que o Santos faz. Então teve treino físico bem leve, teve um treino de posicionamento, de cruzamento, troca de passe, trabalho em campo reduzido. Teve bastante trabalho muito bom ali para que o Santos também mostre para a torcida que são várias formas de trabalho, trabalho de 2 toques, bola na área para treinar tanto o ataque quanto a defesa, né? A gente transmitiu ali, eu estava com o Felipe Camargo na live do De Olho no Peixe, transmitindo ali o treino ao vivo, né? Então a gente viu bastante movimentação, principalmente também na defesa. Eu acho que o Marcelo treinou muito cruzamento na área, não só para explorar, né, as subidas do Piton e do Puma, mas também para treinar a zaga, porque é basicamente assim que o Vasco joga. O Vasco joga em 90% das suas finalizações aí depois que o Veguete chegou, é sempre bola na área, então não é bola trabalhada pelo meio. Mesmo quando a bola vem pelo meio, é bola alçada, por cima, nas costas da defesa. Então é sempre bola por cima, seja pelas laterais ou seja pelo meio. Importante falar aqui que o preparador Carlito Macedo estava lá fazendo trabalho físico, também é um dos nomes de Santos que voltaram ao Santos e estão agregando junto com o Marcelo Fernandes, com o Galo. Então o Santos tem aí bons nomes da cidade que conhecem o clube para agregar cada vez mais. A gente tem um provável Santos, basicamente certeza, a não ser que tenha algum imprevisto, né? João Paulo no gol, João Basso basicamente como um líbero, Joaquim pela direita e Dodô na esquerda, os 3 zagueiros, Lucas Braga ala direito, Tomás Rincon primeiro volante, Jean Lucas e Lucas Lima no meio, alternando ali entre armação e segundo volante com João Lucas, Kevson na ala esquerda, Soteldo e Marcos Leonardo, mas o Marcos Leonardo centralizado e o Soteldo no meio, caindo para as 2 laterais, as 2 pontas, né? Mendonça é desfalque, não joga. Na verdade, Mendonça não jogando é um reforço. Vamos aos campinhos de Santos e Vasco. Vou colocar os dois aqui. Vou falar primeiro do Vasco. Por que eu falei que não era basicamente aquela formação? Para mim, o Vasco se separa em 3 linhas, tá? Esses 4 zagueiros. Coloquei bem avançado o Puma e o Piton porque eles sobem demais, excessivamente ofensivos. Puma e Lucas Piton. O Piton que era do Corinthians, né? Então a gente sabe que ele sobe bastante. Vimos bastante o Piton jogar no Corinthians. Medel e Léo são zagueiros, porém, vamos falar primeiro do Jardim, né? Jardim, goleiro que tá em boa fase, tá em uma fase espetacular, defendendo muitas bolas ali pelo Vasco no momento de pressão, é ele que salva. Porém, a gente tem o Medel, que é um zagueiro baixo e que era volante. Medel jogava de volante e foi recuado para jogar de zagueiro. Então ele é um zagueiro ali experiente, né? Muitos anos de carreira, de Europa. Mas o Medel, ele não é zagueiro de fato. Então ele é um cara mais baixo e bola aérea com o Medel e com o Léo é muito bom para o Santos. Tudo bem que o Marcos Leonardo não é um cara que a gente explora muito a jogada aérea. Mas a gente já teve jogadas ensaiadas, né? Por cima e tem o Furt para o segundo tempo. Léo, originalmente lateral esquerdo, que está jogando também como zagueiro. Ele improvisava como zagueiro, principalmente no São Paulo, que ele começou a fazer essa função. Então a gente tem 2 zagueiros aqui que não são zagueiros de fato, eles são jogadores que sabem fazer a função de zagueiro, mas não são zagueiros de origem. Puma, que sobe muito, essa setinha aqui é porque ele sobe muito, é muito ofensivo o Puma Rodrigues. E também o Lucas Piton aqui pela esquerda. São 2 jogadores muito ofensivos que não só avançam driblando, conduzindo bola, fazendo a linha de fundo para cruzar a bola no Veguete, tanto para um lado quanto para o outro, mas também vão pelo meio e batem de fora da área se for necessário, tá? Então são jogadores muito ofensivos. Zé Gabriel é o volante mais marcador ali pelo meio, que faz a função de primeiro volante. E a gente tem uma linha de 4, e esses 4 aqui são o problema para o Santos. Por quê? Praxedes joga um pouco mais pela esquerda e faz aquele papel do Jean Lucas no Santos. Né? Um segundo volante que sai para jogar muito mais pela esquerda, até porque ele é canhoto. E é o que eu sempre explico para vocês. Canhoto que joga pela esquerda, destro que joga pela direita. Normalmente são jogadores que fazem essa função para alçar bola na área ou para fazer uma bola em profundidade, paralela com a linha lateral. Jogador destro que joga pela direita, ele está com a sua perna direita aqui, para fazer essa ala aqui, ó, para fazer esse passe em profundidade, aberto por fora, para fazer um jogador chegar na linha de fundo, ou para ele bater cruzado e fazer o cruzamento na área. Por isso que o Praxedes joga pela esquerda. O Gabriel Peck está aqui porque o Gabriel Peck ele está substituindo o Rossi. Rossi e Paulinho alternam pela ponta direita. Normalmente o Rossi ele joga mais aqui,
pela ponta e o Paulinho faz esse meio alternando aqui. Eu acredito que vai ter uma alternância, então tanto faz ter o Paulinho aqui e o Gabriel aqui, ou o contrário, porque eu acho que os dois vão alternar muito essa ala direita aqui. Assim como Payet e Praxedes, por isso tem essas setinhas aqui, tá? Paulinho vindo mais pelo meio quando precisar, o Gabriel vai avançar também pelo meio, ou vai fazer essa troca com o Paulinho aqui, e o Praxedes vai vir mais pela esquerda também quando o Payet fechar mais pelo meio. Então a gente tem esse triângulo, o que a gente fala, né? Triangular a bola. É isso aqui, ó. Puma, Paulinho e Peck. Puma, Paulinho e Peck. Na esquerda, Payet, Piton, Praxedes. Vai ficar aqui essa triangulação direita e esquerda. Quando precisar, um vai fechar pelo meio, o outro vai avançar nas costas dele. E aí é que a gente tem a nossa marcação, que eu acho que é muito efetiva com o Marcelo Fernandes com 3 zagueiros, que eu já vou explicar. Enfim, o Veguete aqui como centroavante é o cara que vai receber essas bolas. Quando o Gabriel vier pelo meio e alçar essa bola para o Veguete, vai acontecer como aconteceu contra o Curitiba. É uma bola alçada para ele dominar e abrir para quem vem pelas laterais aqui, para quem vem como ala. Paulinho fechando pelo meio para bater aqui, ou o Peck, quando tiver aqui, alternar pelo meio. Payet também chegando para poder bater cruzado. É a função do pivô, aquele pivô tradicional, né, que o Veguete sabe fazer. E a bola cruzada, que aí o Veguete ganha a maioria das bolas aéreas, quem ganha é o Veguete. No campeonato inteiro ele é o que, desde que ele chegou, é o jogador que mais ganha as disputas aéreas. Então, é assim que o Vasco vai jogar, pelas alas, cruzando bola ou fazendo pivô com o Veguete e, se for necessário, bater de fora da área. Dificilmente o Vasco chega triangulando passes, tá? Por baixo. Então, é basicamente assim que o Vasco vai jogar e é assim que eu acho que o Santos vai também se defender, tá? A gente vai ter aqui Joaquim, Basso, Dodô. Eu não sei por que tá se acertando o Joaquim aqui, eu vou tirar. Então, Joaquim, Basso e Dodô. O Joaquim vai cair mais para a direita quando eu precisar sair com a bola. Quando o Santos tiver a bola, a gente vai ter uma subida do Braga, uma subida do Kevson. Vai ter aqui o Joaquim vindo pela direita, Dodô pela esquerda. O Basso vai centralizar. Saída de bola pelo meio com o Rincon. O que a gente tem que frisar que é muito importante? Quando tiver a subida do Piton aqui, o Praxedes, e quando cair para cá também o Payet, a gente vai ter Joaquim Braga para fechar aqui e o Lucas Lima vai fazer uma função que ele faz também muitas vezes, que é voltar e fazer esse número a mais para não perder numericamente. Porque quando subir 3 aqui pela ponta ou 3 pela outra ponta, a gente vai precisar que o Lucas Lima volte e que o Jean Lucas volte. Isso vai acontecer durante o jogo, tá? Porque na hora que o Praxedes sair do meio e puxar para cá, o Lucas Lima tem que acompanhar. E na hora que o Jean Lucas vê que ou o Gabriel Peck vai sair do meio ou o Paulinho sair do meio, ele vai ter que acompanhar também. E o Rincon vai fazer aqui as veias do meio para tentar não deixar com que essa bola chegue no Veguete para fazer o pivô, né? Fazer o pivô e abrir pelas alas. Então, essa é a formação defensiva que o Santos vai ter. E quando for ofensivo, vai abrir mais o Joaquim, vai abrir mais o Dodô e os laterais vão subir. E aí é o que eu falo que é importante a gente ter o Lucas Braga subindo, o Kevson subindo, justamente para fazer com que o Piton pela esquerda deles e o Puma pela direita deles não consiga subir demais. Porque quando você tem laterais subindo, os outros laterais adversários também tem que ficar um pouco mais para segurar e defender. Então a subida é muito importante para fazer com que os laterais oponentes daqui do Vasco não consigam ter liberdade para subir. O Soteldo vai cair, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, por isso que eu falei que não era Soteldo e Marcos Leonardo, mas sim Soteldo pelo meio e Marcos Leonardo isolado na frente. Soteldo vai cair para a direita, para triangular aqui também, o mesmo esquema que o Vasco vai fazer, tá? Os 3 aqui. A diferença é que o Santos, quando faz essa jogada de linha de fundo, ele não faz para cruzar, ele faz para tocar para quem chega de trás. Então, o momento que o Soteldo cair para cá para armar e o Lucas Lima triangular com ele, com o Lucas Braga chegando, a jogada principal vai ser eles triangularem aqui para o Lucas Lima abrir para cá e o Jean Lucas chegar. Na hora que o soldado tiver pela direita aqui, o Lucas por aqui, ou for o mesmo espelho aqui ao contrário com o Kevson, a jogada vai ser triangulada, tá? Para chegar aqui pelo meio e fazer ou passe no facão para o Marcos Leonardo ou para bater de fora da área se for necessário. Ou até fazer uma invertida de bola. Tá difícil por aqui, joga no Lucas Lima, inverte no Kevson sobe, aí volta o Soteldo pelo meio de novo, cai o Jean Lucas lá pela esquerda. Então vai ser basicamente essa movimentação que vai ter pelo meio do ataque do Santos, tá? E no momento em que precisar defender, a gente já vai ter o Kevson voltando e vai ter aqui essa linha fazendo essa parte defensiva. Então a gente vai ter um bom reforço defensivo caso o Vasco chegue no contra-ataque. Enfim,
A gente vai ter essa movimentação aí de um time e do outro, a gente vai ter um jogo muito estratégico, tá? Um jogo muito pensado, porque o Santos e o Vasco não são times que têm grandes talentos, né, individuais. Lógico, tem um Soteldo que faz ali jogadas individuais, tem um Jean Lucas que tem um ótimo passe, mas a gente não tem jogadores diferenciais, como por exemplo o Palmeiras, que tem uma arrancada do Rony que pode fazer uma jogada individual e fazer o gol, o Arthur que pode cortar para o meio e bater cruzado e fazer um gol de fora da área, o Rafael Veiga que às vezes sai ali pelo meio cortando e faz uma jogada brilhante ali pelo meio também. Nem Santos nem Vasco tem jogadores capazes de ter esse diferencial. Então, o trabalho coletivo de jogadas armadas para o Veguete, o trabalho ofensivo do Santos de fazer jogadas rápidas com Soteldo, Lucas Lima, Jean, é isso que vai ser o diferencial. Então vai ser um jogo muito pensado, vai ser um jogo muito estratégico e eu entendo que vai ser um jogo em que o Santos vai começar pressionando, vai ser uma pressão muito grande do Santos no início, para aproveitar a torcida e para fazer com que o Vasco até se assuste um pouco para não chegar com tantos jogadores como costuma chegar para jogar a bola lá no Veguete. Então eu acho que o Santos vai tentar pressionar muito no início e se der certo fazer um gol nesse início de jogo e aí segurar um pouco os laterais e usar muito o contra-ataque nas costas dos dois laterais, tanto do Puma quanto do Piton. Se o Santos fizer 1 a 0 ali antes dos 20 minutos, é assim que o Santos vai jogar, é na Vila, é defensivo, sim, mas é, na minha opinião, isso que vai acontecer. O Santos vai explorar as costas dos alas que vão subir para tentar cruzar a bola. E se o Santos bloquear essas alas, como fez contra o Bahia, e conseguir que a bola não chegue na área, o Santos não vai ter risco, não vai ter problema, porque a parte ofensiva do Vasco que dá certo é bola alçada, é bola aérea. Se o Santos bloquear isso, o Santos consegue, no mínimo, aí empatar, porque não vai sofrer gols. O importante é conseguir o contra-ataque, conseguir o ataque pelas alas e fazer pelo menos 1 a 0 no início do jogo. Tem uma observaçãozinha para fazer, temos o Furt no banco. Se por acaso o Santos não conseguir abrir o placar no primeiro tempo e tiver dificuldade para entrar na área do Vasco, a gente tem o Furt. E o Marcos Leonardo pode sair, entrar o Furt e fazer o que o Vasco faz. Triangular pelas duas pontas, Braga, Lucas Lima e Soteldo de um lado, Soteldo pode cair do outro com Jean Lucas e Kevson, triangular essa bola, alçar na área, que aí se eles têm Veguete, nós temos o Furt, e a zaga deles também não é muito boa na bola aérea, como o Medel e como o Léo, que eu acabei de falar para vocês, que um era lateral, um era volante. O Furt pode ganhar essas bolas pelo meio ali e acabar fazendo aquele golzinho, como o talismã que tem sido até agora, tá? Temos também uma novidade que o Morelos também está muito bem fisicamente, pode acabar entrando e agregando bastante aí para o Santos no segundo tempo. Enfim, a gente tem muitas opções, mas não esqueçam que vai ser um jogo bem pensado, bem trabalhado e a torcida no estádio vai ser muito importante para o Santos ter esse diferencial na Vila Belmiro. Vamos torcer para que isso dê certo, o pensamento que o Fernandes tenha, vamos torcer para que o Santos vença e principalmente para que o Galo não pense que precise de um novo técnico para a gente ter o Marcelo Fernandes aí até o fim do ano, pelo menos até acabar essa gestão tenebrosa de Andrés Henrique Rueda Garcia, como diz Ricardinho Martins. Pessoal, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, não esqueçam de ativar o sininho, sempre que tiver vídeo vocês vão receber notificação. Quando tiver live também serão notificados, principalmente aí as lives que eu faço de sábado, como essa que eu fiz ontem com o Rodrigo de Freitas. Fiquem aqui comigo aí nos próximos vídeos, se inscrevam, não esquece. Um abraço, tchau, tchau.